Batman sempre foi mais do que um herói. Ele é o medo, o trauma e o silêncio. Desde sua criação, o personagem nunca representou apenas alguém que luta contra o crime, mas alguém que luta contra o próprio vazio. Durante décadas, o cinema tentou adaptar o Cavaleiro das Trevas de várias formas diferentes. Algumas versões se tornaram clássicas, outras dividiram opiniões, mas quase todas tinham algo em comum. Elas queriam transformar o Batman em um espetáculo. Em 2022, The Batman fez algo diferente. O filme não tenta ser grandioso logo de cara, não tenta impressionar com explosões ou discursos épicos. Ele começa pequeno, silencioso, observando. E é exatamente aí que ele acerta. The Batman entende que antes de ser um símbolo, o Batman é um homem quebrado, tentando encontrar sentido na própria dor. Talvez seja por isso que, para muitos, essa seja a melhor adaptação do personagem ao cinema. O Batman já foi retratado de muitas formas diferentes no cinema. Em alguns momentos, ele foi exageradamente caricato e colorido. Em outros, se tornou um símbolo quase como mitológico, maior do que qualquer ser humano. Também já foi tratado como uma arma viva, uma força imparável que resolve tudo com violência e estratégia. Todas essas versões têm seus méritos, claro, mas quase todas se afastaram de algo essencial. O problema nunca foi a falta de boas ideias, mas a falta de foco no que realmente define o personagem. Muitas adaptações se preocuparam mais com o impacto visual, com frases marcantes ou com grandes vilões, e esqueceram de olhar para dentro do Batman. Esqueceram que ele não é um herói que encontrou paz, mas alguém que aprendeu a conviver com a dor. The Batman entende isso desde o início e constrói toda a sua narrativa a partir desse ponto. The Batman resgata uma das características mais importantes do personagem, que o cinema quase sempre ignorou. Batman é um detetive. Antes de ser um lutador, antes de ser um símbolo, ele é alguém que observa, analisa e conecta as peças. Nesse filme, Bruce Wayne passa mais tempo investigando do que combatendo de fato. Ele analisa cenas de crime, estuda padrões, comete erros e precisa lidar com as consequências deles. Esse Batman não tem todas as respostas. Ele não é infalível, ele chega às conclusões erradas e precisa voltar atrás. Isso não o enfraquece, pelo contrário, aproxima ele do público. Pela primeira vez em muito tempo, vemos um Batman que está aprendendo, um Batman que ainda está se construindo sua identidade e entendendo o impacto real das suas próprias ações. Gotham não é apenas o lugar onde a história acontece. Gotham é parte do problema. A cidade é mostrada como um organismo doente, sufocado pela corrupção, pela violência e pela desigualdade. Está sempre escura, suja e decadente. Não existe nenhuma sensação de segurança em nenhum canto da cidade. Até os lugares que deveriam representar ordem e poder parecem frágeis e apodrecidos. Essa Gotham não precisa ser destruída por nenhum vilão, porque ela já está em ruínas. O crime não é um evento isolado, é parte da rotina. E o Batman não surge como uma solução definitiva, mas como uma resposta desesperada a um sistema que falhou completamente. Ele não é um salvador, ele é um sintoma. Todo grande Batman precisa de um grande vilão. E o Charada em The Batman é um dos mais verdadeiros que eu já vi no cinema. Esse não é um vilão que quer dominar o mundo ou provar que é mais inteligente. Ele quer ser ouvido. Ele quer expor um sistema que sempre ignorou pessoas como ele. O mais interessante é que o filme deixa claro que o Charada e o Batman nasceram da mesma Gotham. Ambos são frutos do abandono, da corrupção e da indiferença. Ambos usam o medo como ferramenta. Ambos acreditam que estão fazendo algo necessário. A diferença é que o Charada escolheu punir o mundo, enquanto o Batman acredita que ainda pode salvá-lo. O vilão funciona como um reflexo distorcido do próprio protagonista.
levantando uma pergunta incômoda sobre até onde o Batman poderia ir se cruzasse essa linha. Esse filme não mostra um Bruce Wayne pronto, mostra alguém em construção, um homem que ainda não aprendeu a separar quem é ele do símbolo que ele criou. Bruce vive isolado, distante de tudo e de todos. Ele não sabe desempenhar o papel de herdeiro, não sabe lidar com pessoas, não sabe viver fora da armadura. O Batman domina sua identidade, enquanto Bruce Wayne parece apenas um detalhe. Isso mostra que ele ainda não entendeu completamente o seu propósito. Ele acredita que o medo é a única ferramenta que tem, sem perceber que esse medo também afeta os inocentes. The Batman não é sobre vencer vilões, é sobre amadurecer emocionalmente. O ponto de virada do filme acontece quando o Batman finalmente entende o impacto das suas próprias ações. Ao ajudar as pessoas presas na enchente, ele deixa de ser apenas uma figura assustadora e se torna alguém presente. Ele segura nas mãos, guia as pessoas e se coloca como apoio. Nesse momento, o Batman percebe que não pode ser só a vingança. Ele pode ser a esperança. Ele precisa ser a esperança. Não um símbolo que só assusta os criminosos, mas alguém que inspire quem perdeu tudo. Essa mudança redefine o personagem, do início do filme até o final, e aponta a um futuro diferente, mais humano e consciente para o próprio Bruce Wayne e o Batman. The Batman não é o filme mais rápido, nem o mais explosivo, nem o mais grandioso, mas ele é talvez o mais fiel à essência do personagem. Ele entende que o Batman não é sobre derrotar vilões, mas sobre enfrentar o próprio trauma e tentar transformar a dor em propósito. Essa versão do personagem não é perfeita, não é invencível e não está completa. E é exatamente isso que a torna a melhor adaptação do personagem, porque ela não mostra um herói pronto, mostra um homem aprendendo, errando e aos poucos entendendo o que realmente significa ser o Batman. O Batman não é alguém imbatível que só ganha com o preparo, mas ele é alguém com a consciência, que é todos os dias testado moralmente, e ele sempre escolhe o lado certo a se seguir.